do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Olga e São Vladimir, Rogai por nós. Pai. Bom, hoje nós vamos continuar a aula, segunda parte da aula que eu gravei algum tempo atrás, que é falar relacionando Portugal e o segredo de Fátima, e também a Rússia e o segredo de Fátima. E aí no final fazer um paralelo. Na primeira aula eu já falei bastante de Portugal e ficou faltando nessa aula para falar a conclusão e depois a história resumida, pelo menos os principais pontos da Rússia, né? Então, em Portugal nós já vimos bastante, não só na aula passada, mas como em umas outras aulas que nós gravamos no site da Monfort, então só faltou agora a conclusão, né? Então, pelo que nós vimos da história de Portugal, vimos que eles têm uma história singular e bem ligada à Igreja Católica. Então, por isso é que uma coisa que daria para depreender por que Nossa Senhora apareceu então em Portugal é por causa dessa singularidade histórica de Portugal. E nós vemos desde Covadonga, e passando por todo o apoio que a Igreja deu via padroado, pelas encíclicas. Vimos também ao final de Portugal, a decadência. Vimos que o Concílio Vaticano II foi causa do fim de Portugal. E agora nós vamos ver então um outro detalhe daquela frase, que é a frase em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Essa frase lá, como eu falei no começo, dá a impressão que o dogma da fé havia em Portugal. Então esse fim pós-Concílio Vaticano II, na realidade é um fim relativo, que de alguma forma então a fé permanecerá em Portugal, ou se manterá em Portugal, conforme a redação. Então de alguma forma a fé ainda está escondida em todo o Império Português, porque a alma portuguesa não é só aquele país ocidental da Europa, a alma portuguesa está em todas as missões que ele fez na história. Envolve desde o Brasil até o Japão. Então, se tem católico no Brasil até o Japão, se deve a Portugal. Aliás, se nós estamos aqui falando e somos católicos, se deve à missão portuguesa. Então, já é uma razão para nós ter um especial apreço pelo apostolado português, porque tem uma causa e efeito de nós. É o apostolado de Portugal e nós estamos aqui. Se não tivesse Henrique Navegador, se não tivesse os santos missionários, se Portugal não tivesse resistido às heresias ao longo do tempo, nós não estaríamos aqui. Ou nós seríamos protestantes, ou seríamos islâmicos, ou seríamos ateus, ou seríamos qualquer coisa, mas não católicos. Então o Brasil deve muito a Portugal nisso. O fato de Portugal ser muito criticado hoje pela mídia e pelos livros de história é um excelente sinal. Nesse mundo corrompido e aposta, quando critica uma coisa, é um bom sinal. Se estivesse elogiando Portugal, aí sim que a gente poderia ficar com a pulga atrás da orelha. Mas quando o mundo de hoje elogia a Inglaterra, os Estados Unidos e tudo que é de sujo na Europa, e critica a boa história de Portugal, critica a Espanha, nós também vamos falar no futuro sobre a Espanha, então é um bom sinal. Então, agora finalmente a guisa da conclusão antes de passar para a Rússia, nós vemos então que Portugal foi assentado então num tríplice pilar. Isso é muito bonito. O tríplice pilar foi Cristo, Nossa Senhora e o Papado. Cristo porque o Cristo apareceu a Afonso Henriques na fundação, conforme nós já vimos, e também as navegações portuguesas foram feitas sob a ordem de Cristo, né? E Nossa Senhora por causa de Covadonga, por causa de Fátima e também por causa da consagração de 1646 de Dom João IV, que consagrou Portugal a Nossa Senhora. E finalmente fundado no papado, porque Portugal era vassalo da Santa Sé, e por causa do padroado, que era aquela aliança esplêndida entre Portugal e a Igreja, que fez toda a missão desde o Brasil até o Japão. Padroado esse que foi acabando aos poucos, começou com Pio XII,
e aí acabou, do ponto de vista formal, acabou com o Concílio Vaticano II, e os últimos efeitos do Padre Adams foram na cidade de Macau. Então, muito bem. Então, nós só vamos voltar agora a Portugal quando fizermos um paralelo esquemático. Agora, então, vamos para a Rússia. Então, nas aparições lá de Fátima, Nossa Senhora colocou duas nações em polos opostos, Portugal e a Rússia. Portugal nós já vimos, as razões, porque a gente supõe que Nossa Senhora apareceu lá, porque razão certa nós não temos, né? Já que é um mistério, por justamente ser um mistério a gente não sabe. Mas essa lição que Nossa Senhora deu de aparecer e dizer que o dogma da fé se manterá em Portugal, coloca então Portugal de um lado bom, do lado da fé. E aí quando Nossa Senhora fala que a Rússia vai espalhar seus erros para o mundo e pede a consagração dela à Rússia, então coloca a Rússia em outro lado, coloca a Rússia do lado do mal. Então Nossa Senhora então coloca Portugal num extremo e a Rússia em outro extremo. E de fato, a história da Rússia é uma história diametralmente oposta à história de Portugal. Nós já gravamos 3 aulas da Rússia, então nós só vamos ressaltar os pontos por que a Rússia então tem uma história tão negativa assim. A Rússia começou bem, com a conversão de Santa Olga e São Vladimir, que foram a rainha, e depois o neto dela foi o rei, que acabaram levando a fé lá para a região. Começou tudo na Ucrânia. Aliás, é muito simbólico o ódio que a Rússia tem contra a Ucrânia, né? O ódio porque o catolicismo nasceu na Ucrânia, né? Então esse ódio que a Rússia, que o Stalin tinha para a Ucrânia é muito bem explicado porque a Ucrânia era aquela marca católica da Rússia, né? E até hoje os católicos de tradição oriental, que tem mais no mundo ainda até hoje, são os católicos orientais da Ucrânia. Eu estou falando católico oriental da Ucrânia, não o ortodoxo da Ucrânia. Tem as duas religiões, né? Então esse ódio que a Rússia sempre teve com a Ucrânia é bem explicado porque ela representa o catolicismo lá na Ucrânia. Teve país no mundo que mais sofreu na mão do outro que foi a Ucrânia, principalmente na época do Stalin. Então, a Rússia então ela começou católica, né? Onde hoje é a Ucrânia, que lá eram vários reinos. A Rússia como tal surgiu depois, mas o embrião dessa Rússia surgiu lá na Ucrânia. Depois, infelizmente, a Rússia se perdeu no cisma do Oriente em 1054. Então a Rússia, ela primeiro foi cismática, depois ela foi excomungada. Leão IX teve uma bula de excomunhão em 1054, excomungando toda a igreja ortodoxa. Como a igreja russa aderiu à linha de Constantinopla, a linha grega, então a excomunhão se estendeu para toda a Rússia, né? E daí da excomunhão virou o cisma, e depois a heresia, e depois nós vamos ver os outros erros aqui na sequência de modo resumido. Então, a Rússia foi avançando nos erros, e aí entrou uma heresia que foi capital para a história da Rússia, que foi o eslavofilismo, que é uma doutrina, na realidade, de origem judaica, é uma doutrina milenarista. Eu já comentei o milenarismo em outra aula, então não vou comentar nesta aula. Aliás, nós vamos gravar no futuro uma outra aula explicando melhor a mística judaica, e aí vai entrar em mais detalhe o milenarismo também. Então, o milenarismo entrou na Rússia por causa de uma boa parte dos judeus, né? Segundo Gerson Scholem, o milenarismo é uma coisa íncita na mística judaica, a cabala judaica. Havia muitos judeus lá na Rússia. Na verdade, a nação que mais tinha judeus em toda a Europa era a Rússia. Então, aí via a cabala judaica, via o misticismo judaico, surgiu então o milenarismo, que esse milenarismo na vertente russa defendia que a Rússia ia ser o Messias do mundo, que a Rússia ia liderar o processo de salvação da humanidade. Toda vez que tem um grupo judaico místico, ele tende nesse país a gerar essa heresia. Assim, em Portugal nós tivemos então o sebastianismo. Nos Estados Unidos, o Destino Manifesto.
E essa visão milenar, o Israel tem a visão do grande Israel. E essa visão milenarista, é claro, também tem entre os árabes, por exemplo, no grande califado. Teve com o nazismo e teve também com Mussolini também. Então todo local tem essa tentação daquele país ser o líder de salvar a humanidade. Essa visão é uma visão tipicamente da mística judaica. Aí esse movimento aí que começou lá no século XVI, mais ou menos, lá na Rússia, vai ter o apogeu no século XIX, onde formalmente vai então ser o que se conhece como eslavofilismo, que é uma doutrina milenarista bem gnóstica, bem cabalista, que vai defender isso. Então eles diziam, por exemplo, que teve duas Romas, duas fracassaram, a terceira vai ser a verdadeira, quer dizer, então teve a primeira Roma, só tem uma Roma, claro, isso é uma invenção. Mas se diz que a verdadeira Roma teria fracassado, depois passou para a segunda Roma, que é Constantinopla, ela fracassou também, e aí viria a terceira Roma, que é Moscou. Então Moscou, já desde o século XVI, foi tratada pelos místicos lá da Rússia como a terceira Rússia e a verdadeira Rússia. Então se dizia lá, as duas Rússias primeiro fracassaram, não haverá quarta Rússia, ou seja, Moscou vai ser a Roma definitiva, né? Então Moscou sempre foi tido como a terceira Roma, por eles, né? Claro, Roma é uma só. Esse movimento eslavófilo defendia o movimento eslavófilo é do Aksakov, Komiakov, Kierensky, Soloviev, e depois vai surgir finalmente o ciclo do Bulgakov. Esse sim é bem violento, bem importante, né? Porque ele vai influenciar lá o Concílio Vaticano II com a teoria da kenosis, que foi adotada lá por Urs von Balthasar e outros. A doutrina kenosis vai entrar forte no Concílio Vaticano II. Isso aí nós vamos ver no futuro, agora não vai dar para explorar isso. Esse movimento eslavófilo também tinha fonte também no idealismo alemão, de Hegel, de Feuerbach, de Schelling, que também eles eram baseados na Cabala. Boa parte do pensamento de Hegel é cabalista. Diz alguns autores que, na verdade, o eslavofilismo é uma síntese entre o pensamento francês, da Revolução Francesa, e o idealismo alemão. Uma visão bem interessante, bem correta também. E aí, esse sonho milenarista russo teve uma inversão dialética interessante na história, que ele virou, então, a utopia comunista, porque esse sonho milenarista também era socialista também. E aí, por uma curiosa inversão dialética na história, aquele sonho de espalhar da Rússia, transformar o mundo numa via milenarista, acabou surtindo efeito, mas pela via utópica do marxismo. O marxismo, obviamente, nasceu o Marx era alemão, foi morar na Inglaterra, mas o livro dele foi rapidamente traduzido lá na Rússia e teve ampla difusão e apoio nos círculos intelectuais e nos círculos eslavófilos, porque a visão marxista do mundo é o outro lado do slide, né? É a visão dialética do milenarismo. Então nós temos aí aquela vertente, a gnose dá no milenarismo e o panteísmo dá na utopia. Então a Rússia sonhava com o milenarismo, com a gnose aplicada, né, na história, e acabou gerando então a utopia comunista. E essa utopia comunista, como todos sabem, em 1917, vai espalhar para todo mundo. Mas o que eu quero frisar é que quando Nossa Senhora diz a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, não é só o comunismo, também é esse sonho do movimento eslavófilo, e é essa kenosis tão maldita que influenciou o Concílio Vaticano II. Então, aí já dá para ver que interessante que essa aula de história que Nossa Senhora deu, porque se Portugal representa o bem, porque Portugal sempre serviu a fé católica, a Rússia sempre foi aquele lado que negou a fé católica. Então nós vemos no Catecismo de São Pio X, que quem está fora da Igreja Católica pode estar fora de 6 maneiras: ou está excomungado, ou pela apostasia, ou pela heresia, ou pelo judaísmo, ou pelo ser um infiel, pela infidelidade. Faltou um, não? Sim. E pelo cisma.
E a Rússia está incluída nesses 6 aspectos, porque ela foi cismática, ela foi excomungada, foi herética, que o comunismo se tornou apóstata, tinha muito judaísmo lá e tinha muita infidelidade. Então a Rússia é o país na história que mais representa, está fora da Igreja Católica. Ela consegue ter esses 6 elementos claros na história dela. Então quando Nossa Senhora pede a consagração dela à Rússia, seria uma grande vitória Não, Nossa Senhora já é vitoriosa, e Cristo falou, Cristo venceu o mundo, não é que ele vai vencer. Ele já venceu o mundo. Essa consagração da Rússia seria então para o mundo uma coisa fantástica, mostrando o fracasso das heresias e a vitória da Igreja e de Nossa Senhora para o mal. Quando isso vai acontecer, porque vai acontecer a conversão da Rússia não aconteceu, não é porque caiu o muro de Berlim que a Rússia converteu. A Rússia continua sendo um país do mal, né? Não só com a Igreja Ortodoxa herética, cismática, apóstata, como também com esse delírio eurasiano que nada mais é do que um eslavofilismo atenuado. O eurasianismo agora do Putin e do ideólogo dele, que agora me fugiu o nome. Alguém lembra o nome dele? O Dugin. É um eslavofilismo atenuado, eslavofilismo light, um eslavofilismo fraco, porque perto da doutrina eslavófila, a doutrina eslavófila é muito mais rica que a dele, é porque os tempos estão decadentes, então não daria provavelmente para eles desenvolverem tanto o eslavofilismo. O eslavofilismo do Soloviev, do Bulgakov, era bem mais sofisticado e mais robusto que o deles. Mas esse eurasianismo light aí deles ainda é um mal. Essa igreja ortodoxa ainda é um mal. Então, quando a Rússia se converter, vai ser uma grande vitória. Que vai ser uma vitória sobre o milenarismo, sobre a utopia, sobre a gnose, sobre o panteísmo, sobre todas essas heresias que estão fora da Igreja Católica. A Rússia, mais do que qualquer outro país do mundo, representa essa inimizade contra a Igreja Católica. Então, feito isso, então, agora nós podemos fazer um paralelo entre Portugal e a Rússia, então, que eu até escrevi, depois nós vamos colocar aí no vídeo do paralelo. Então, o paralelo é o seguinte: enquanto Portugal, a fé se manterá sempre em Portugal, e Portugal espalhou o bem e a fé para o mundo, a Rússia espalhou os erros para o mundo. Até geograficamente, as duas nações são opostas. Portugal fica no extremo ocidental da Europa e a Rússia fica no extremo oriental. Portugal é um país pequeno, pela própria natureza, humilde, né? Sempre na história da Europa, ele sempre se colocou de forma humilde, porque não tinha como se impor no concerto das nações europeias. E a Rússia não, aquela nação orgulhosa que sempre queria se impor lá na Europa, mesmo quando não era comunista. Portugal foi um vassalo da igreja, a Rússia, então, já falei, foi rebelde, cismática. Portugal teve o padroado, a Rússia teve a igreja ortodoxa. Portugal espalhou bem a cultura e a civilização católica, a Rússia espalhou o mal, o comunismo e a doutrina eslavófila. Portugal converteu os pagãos e a Rússia impôs pela força o comunismo nas pessoas, nas nações. Portugal, pelo grande bem que produziu, gerou mártires. Os maiores mártires da história desde o Império Romano foram produzidos por causa de Portugal. E o comunismo russo é que fez boa parte dos mártires no mundo, né? Pela perseguição. Portugal, pelo apostolado, salvou milhões de almas resgatadas do paganismo e da selvageria. E a Rússia, pelo mal do comunismo, do cisma e do eslavofilismo, fez perder milhões de almas. E Portugal tinha o culto do anjo custódio, lá na Rússia, do comunismo satânico. Lisboa era patriarcado, e Moscou orgulhosamente se diz a terceira Roma. Até o Concílio Vaticano II, os papas sempre elogiaram Portugal. Até o Concílio Vaticano II, os papas condenaram o comunismo, o eslavofilismo e a Igreja Ortodoxa.
o Concílio Vaticano II não fomentou o apostolado por causa do ecumenismo. O Concílio Vaticano II não condenou o comunismo vergonhosamente. Portugal sempre foi de Nossa Senhora, sempre foi conhecido como Terra de Maria, e a Rússia um dia será de Nossa Senhora. Então nós vemos que o Concílio Vaticano II é um ponto de inflexão na história. Não só na história da fé e da Igreja, do ponto de vista negativo, claro, na história das nações, e duas nações representam bem isso daí, Portugal. Então o Concílio Vaticano II acabou quase destruindo, eu não vou dizer que destruiu totalmente, porque a Nossa Senhora falou que o dogma da fé se manterá sempre em Portugal. Mas essa aparência de destruição, de destruir o apostolado de Portugal e a finalidade, que é a alma de Portugal, foi causada pelo Concílio Vaticano II. E a Rússia manteve todo esse poder, já viu o comunismo antes do Concílio Vaticano II, mas a Rússia manteve todo o poder dela, porque o Concílio Vaticano II não condenou o comunismo, uma vergonha. Então o Concílio Vaticano II é esse ponto de inflexão, onde a fé foi abalada e por isso Portugal foi abalado e o mal foi fomentado indiretamente, e por isso que a Rússia teve um grande sucesso. Sucesso ainda hoje, que ainda a Rússia ainda tem desperta ainda muitas paixões na Europa e ainda continua exercendo o mal, né? Aliás, aquela visão do movimento eslavófilo, principalmente pelo Soloviev, é o que nós estamos vendo isso no mundo. Que o mundo hoje tem três grandes forças. No século XIX, Soloviev dizia que o mundo ia se resolver em três forças: a Rússia, o Ocidente e o Islã. É mais ou menos o que está acontecendo hoje no mundo. É lógico que o Soloviev não era profeta. Se ele não era profeta e nem tinha bola de cristal, isso daí parece mais como uma execução de um plano, né? Porque acertar tanto na mosca lá atrás, ainda mais do movimento eslavófilo, ainda mais que o Soloviev foi prestigiado porque um cardeal chegou a pregar para o Bento XVI uns temas que o Soloviev explorou. Então a Rússia ainda está bem viva, difundindo o mal por aí. Portugal, tudo que Portugal ensinou, a alma de Portugal, está bem silenciosa. E esse ponto de inflexão foi o Concílio Vaticano II. Que aí no futuro nós vamos explorar melhor então o concílio, a mística judaica e a cabala também, para entender bem a kenosis e os efeitos dessa cabala na história, que são bem interessantes. Então essa aula aqui também vai precisar de outra para entender melhor, que é a cabala. E aí eu faço mais uma vez a remissão, porque essa aula aqui de agora é uma conclusão, por isso que ela está mais curta. Nós já gravamos a primeira parte, que foi bem mais longa. E também quem se interessar sobre Portugal e sobre a Rússia já tem as nossas aulas gravadas também no site. Então, perguntas, Marcelo? Não, na internet, pelo jeito não. Tranquilo? Tudo bem, padre? Alguma pergunta, comentário? Nenhuma pergunta. Emílio? Posso fazer uma pergunta? Pode. Com essa onda migratória do Islã na Europa, que aparentemente está sendo bem sucedida, onde você vê o papel de Portugal nesse futuro próximo? Porque Portugal está basicamente, se não me engano, o país europeu com menos muçulmanos da Europa, mas também não tem ativamente feito nada para impedir essa onda, essa massa. E se demorar demais, eu acredito que vai ser um pouco tarde demais, vai exigir basicamente uma nova cruzada. E onde você vê o papel de Portugal nisso aí? Não vejo, não tem nenhum papel de Portugal nisso, infelizmente. Portugal está aparentemente morto. Eu só estou falando aparente porque Nossa Senhora prometeu que a fé vai continuar lá. A única certeza que nós temos nesse papel todo é que a fé vai continuar. Portugal, a alma de Portugal está lá, embora latente, quase morta, está. Então a luta de Portugal contra o Islã é inexistente, é zero. Portugal, infelizmente, aderiu à comunidade europeia, então aderiu todo o mal maçônico nessa comunidade europeia. Ela está morta. Assim como a Espanha, que tanto lutou contra os islâmicos, também está morta. Infelizmente. Agora, como que você vai se resumir na história essa tricília, né? Que o Soloviev falava, tricília é três forças. Do Islã, da Europa e da Rússia, não sabemos. Uma pergunta, Marcelo. Diga. Como que você colocou as 6
pontos que excluem da igreja. Ah, muito bom. Como seria a infidelidade na Rússia? Então, isso é interessante. Se puder repetir a pergunta no microfone. Se puder repetir a pergunta no microfone. Então, a pergunta foi os 6 casos que estão fora da igreja. Porque fora da igreja a igreja classifica quem está fora da igreja em 6. São 6 classes de pessoas, né? Então, repetindo, é a heresia, o cisma, a excomunhão, a apostasia, o judaísmo e a infidelidade, que são os infiéis. E a Rússia, na história, é a nação que maior se enquadra nisso. Na excomunhão, por causa do cisma do Oriente, porque eles foram excomungados por Leão IX. O cisma, porque justamente eles foram cismáticos. A heresia, porque eles caíram logo em várias heresias lá. A apostasia no comunismo. O judaísmo, porque lá tem muitos judeus e foram eles que fizeram a doutrina eslavófila. E a infidelidade, ela inclui o islamismo, ela inclui os ateus, ela inclui os não batizados e os pagãos. E é lógico que quando a Rússia aderiu ao comunismo, ela aderiu ao ateísmo. Uma geração de gente que totalmente indiferente à fé e modernista. Esses daí são propriamente os infiéis. Muitos lá nem eram batizados. Aí entram justamente na classe dos infiéis. Depois o país, o Messias, a rejeição do Messias caracteriza a infidelidade. Os infiéis rejeitam o Messias, Cristo como Salvador. Então, substituiu o papel do Messias. Uma ponte que é interessante, o comentário que o Bento XVI escreveu no livro lá, Jesus de Nazaré, que a população, o povo lá opta por Barrabás em vez de Cristo. Esse Barrabás, o Bento, eu não vou ficar explicando porque é longo, mas o termo Barrabás já é bem interessante, né? E então o Bento XVI não fala com todas as palavras, mas lá está encerrado realmente o milenarismo e a utopia. Se escolhe um outro Deus e uma outra doutrina, né? Os que escolheram Barrabás. A Rússia escolheu Barrabás e Portugal escolheu Cristo. Por isso que são duas nações completamente antagônicas na história. Não tem duas nações mais antagônicas na história que Portugal e a Rússia. Por isso que Nossa Senhora apareceu em Portugal e citou Portugal e citou a Rússia, um positivo e outro negativo. Foi uma aula de história espetacular que Nossa Senhora deu. Claro? Marcelo, diga. O Soloviev, ele seria eslavófilo? Era. Porque ele não trata, porque o eslavófilo ele considera como um povo como Messias, não é isso? Isso. Mas não tem uma questão que ele trata do anticristo propriamente? Trata. Que seria de fato uma pessoa e não um povo. E a descrição do anticristo dele é uma coisa impressionante. Ele fala que o anticristo vinha ecumênico, ecologista, defensor do amor e tudo e tal. É o mundo de hoje. Só está faltando uma pessoa para encarnar essa visão. 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. Mais de 100 anos atrás. E esse livro dele, do Messias, o Bento XVI leu isso. Conheceu e gostou dessa visão. E tem comentários disso. Agora, por quê? Porque aí não vai dar para escrever. Porque esse esquema da Cabala é interessante. Por quê? Porque a visão de ser o Messias, uma nação ser o Messias do mundo, é um mero guia. Porque o Messias tem que vir de qualquer jeito. Que seja como autoridade. Tem que vir de qualquer jeito. O que o homem é redentor de si mesmo até um certo ponto. É uma nação líder até um certo ponto. Depois o Messias tem que aparecer. Só vai ficar claro no esquema da Cabala, que eu pretendo gravar uma aula em breve. Aí vai ficar bem claro isso. Então é uma necessidade do ciclo cabalista ter uma nação que lidera. Aí se os judeus estão num lugar, vão dizer que é aquela nação. E onde entram os autores, os clássicos, para difundir o irmão Karamazov? Então, eles eram todos envolvidos. O movimento eslavófilo no final do século XIX dominou toda a intelectualidade da Rússia. Então, foi todo mundo seduzido por ele. O Bakunin é herdeiro deles também. A finalidade do movimento eslavófilo é a mesma finalidade do Marx, criar um mundo antinomista sem lei. Só que o Marx foi para o lado panteísta e o eslavófilo era para o lado milenarista. A Rússia não conseguiu executar o plano milenarista, mas conseguiu executar o plano utópico.
Você pode explicar um pouco melhor? Naturalismo e panteísmo são as mesmas coisas ou tem algo um pouco diferente? É que o naturalismo não é uma expressão assim tão técnica, né? O melhor certo é pensar em gnose e em panteísmo. A gnose é aquele ciclo que existe um Deus oculto que nós não temos acesso e esse mundo aqui é tudo uma ilusão. O panteísmo não, significa que o Deus está encarnado aqui nesse mundo, não existe esse outro mundo. E o naturalismo negaria Deus. Tudo tem uma explicação natural. Tende ao panteísmo, o naturalismo tende ao panteísmo. Na realidade, o que é muito profundo, e por isso que a Cabala dominou todo o pensamento ao longo do século, é que na realidade, e por isso que o movimento eslavófilo gerou na quenose tanta influência no pensamento, infelizmente, pensamento católico, é porque na realidade a Cabala tenta juntar os dois dialeticamente no que é chamado de panenteísmo. Panenteísmo, que é a junção dialética dos dois ao mesmo tempo. É bem interessante, mas isso nós vamos explicar numa outra. Deixei os nossos alunos aí e assistência curiosos, porque aí teria uma audiência para a minha próxima aula. Então, para quem quiser ouvir o panenteísmo, vai ter que esperar a próxima aula. No cenário atual político, né? Dizem muito que a Rússia teria influenciado a eleição dos Estados Unidos. É claro que é difícil dizer se o Trump tem algo a ver com o Putin. Mas a Rússia teria alguma influência ou quer ter alguma influência nos Estados Unidos? Não, lógico, a Rússia almeja o domínio do mundo, pela natureza do eslavofilismo, né? Mas nesse particular eu não sei, também não vejo como tão importante assim, né? A mídia adora especular, depois a gente acaba não sabendo muitos detalhes, ou mente, ou entende. Mais perguntas? Tá bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Santa Olga e São Vladimir, Rogai por nós. Pai do Filho. O senhor dá sua bênção, Padre? A vitória do nosso benedictio Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manet Sancti.